dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a vossa presença. Agradeço o convite da Mayur, que me foi efetuado para estar aqui a falar sobre aquilo que nós gostamos muito, que é sobre o Ayurveda, sobre a medicina ayurvédica. Estava aqui um bocado a ver as palestras que acontecem, apetece-nos sempre falar muito disto, quase acrescentar, dialogar, porque na realidade é um mundo imenso daquilo que nós estamos sucessivamente a falar todos os dias e daquilo que nos faz parte de nós. O Ayurveda somos nós, o Ayurveda é aquilo que nós somos hoje no nosso dia-a-dia e no nosso contexto com a nossa vida. Eu resolvi falar de uma das questões que se calhar é uma das abordagens que vem completar tudo aquilo que nós estivemos a falar, que é, ok, nós sabemos que se fizermos um tratamento ayurvédico, que é uma relação connosco mesmo, que nos vamos tratar a nível da alimentação, a nível de tudo aquilo que é a nossa capacidade digestiva, nós temos um bom Agni, e a partir daí acho que é uma coisa que é mais fácil. Okay? O nosso processo digestivo e o nosso processo de eliminação torna-se muito mais fácil. O que é que isto acontece quando nós não temos esse processo? Ou melhor, quais são os processos de eliminação que habitualmente nós temos no Ayurveda? Habitualmente nós temos que serão quase os malas, que são os excrementos, aquilo que nós eliminamos do nosso corpo, e quais são as zonas onde nós eliminamos. Essas zonas são rigorosamente 3, que é as fezes, a urina e a transpiração. Esses são os 3 processos de eliminação que nós temos de toda a toxicidade do nosso corpo. Portanto, como nós antevemos que na realidade nós comemos umas comidas daquelas que nos fazem mal, e ingerimos uma quantidade de docinhos que não são para nós, que temos uma quantidade de alimentação que também metemos de vez em quando o pé na argola, estamos de ver a seguir como é que a gente vai eliminar isto. Okay? Quais são os modos e os processos de eliminação. Eu resolvi tratar aqui uma das coisas que acho que é das importantes, que é através da sudação. Porque nós não temos a percepção de qual é a nossa capacidade de eliminação através do suor. Okay? E aí temos uma vantagem que é extremamente importante, nós vermos quais são os processos de eliminação. A minha abordagem vai funcionar muito dentro destes critérios, o que são as terapias de sudação, a suedana e a pele, os benefícios da suedana, os tipos de suedana em crianças e as contraindicações. Okay? Quais são os processos que nós temos de abordar a questão da sudação em prol daquilo que é uma estrutura de um processo de eliminação? Como é que nós conseguimos eliminar? Uma das coisas que nós temos, a palavra suedana, deriva da palavra sweat, que significa suar, transpirar, a nível daquilo que nós temos uma capacidade de transformação. A sudação, ela é natural, ok? Ela é natural. Nós temos um processo de eliminação natural. Quando nós fazemos uma abordagem da relação dos doshas, nós vemos, por exemplo, que os pitas têm uma sudação com alguma sudorese, porque queimam mais e eliminam muito mais com alguma toxicidade. Por exemplo, os kapha não têm uma eliminação de uma sudorese que não tem cheiro, portanto, transpira, mas não elimina essa toxicidade, e o vata não transpira, claro. Não tem por onde transpirar, não tem gordura, não tem tecido adiposo, não tem nada, não transpira. Portanto, é uma relação que é por si só completamente diferente. Este calor é diretamente, ou esta sudação é feita por 2 processos, ou ela é naturalmente, ou é pelo corpo todo, ou ela é parcialmente. A estrutura de ser eliminado são modos que são completamente diferentes. Os modos de aplicação também são o corpo inteiro ou parcialmente, e os processos terapêuticos, na realidade, são vários. São vários e são sempre de acordo com a estrutura do próprio dosha. Okay? Não há processos iguais. Nós aqui temos uma dificuldade, e no Ayurveda, penso que quem está aqui já tem algum conhecimento em relação a isto, quer dizer, é que não há 2 pessoas iguais. Nós temos um dedo que é só nosso. Quem quiser a nossa impressão digital tem que cortar o nosso dedo e levá-lo, porque somos únicos. Não podemos estar a encontrar estratégias de similitude entre pessoas e seres. Esta é uma diferenciação que temos de assumir. Quando nós temos uma característica em relação à estrutura da própria pele, a pele, ou melhor, daquilo que influencia a estrutura da suedana, nós temos rigorosamente a pele, ok? Temos o cabelo,
as glândulas, as unhas, as terminações nervosas e o sangue. O que quer dizer que nós, através da pele, conseguimos chegar muitíssimo facilmente a inúmeras partes do corpo que nós não temos capacidade. Okay? E quando nós vemos isto, quando nós analisamos os critérios da própria pele, quando nós temos a estrutura daquilo que é as glândulas sebáceas, que elas estão aqui na eliminação daquilo que nós temos, que é onde nós temos a acumulação na nossa pele, nós temos uma quantidade de todas as glândulas sebáceas que temos aqui e depois temos uma característica que é extremamente importante, que temos o tecido, algum do tecido adiposo que está ali embaixo. Ok, que nós vemos que é uma camada quase muito daquilo que é a hipoderme. Como é que nós fazemos esta transposição e esta eliminação daquilo que é a regulação dos próprios tecidos? E outra coisa que é importante é que fazemos, em determinadas zonas do corpo, uma irrigação sanguínea a essas zonas do próprio corpo. Okay? Muitas das vezes nós vemos, e quem faz terapias sabe perfeitamente isso, que nós fazemos a manipulação e quando chegamos a determinados locais, há zonas que a gente está a fazer manipulação e não há rugosidade da pele, portanto a pele não tem rugosidade. Isso quer dizer que o fluxo sanguíneo não chega ali. Isto quer dizer que há ali tecido adiposo em acúmulo. Portanto, este processo é um processo que potencializa essa capacidade de eliminação. Okay? Uma das coisas que habitualmente nós temos, a pele é um dos órgãos que engloba diferentes tecidos, okay? A pele é o maior órgão do corpo humano. Okay? E, curiosamente, também temos uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é o órgão mais pesado do corpo. Equivale a 16% daquilo que é o peso do nosso corpo. O que quer dizer que chegamos a uma altura que nós temos uma capacidade de eliminação e de absorção de inúmeras toxicidades através da pele. Reparem que é através da pele que nós absorvemos e que nós eliminamos. Okay? Portanto, é uma das coisas que é, a nossa pele respira. Mas se nós estamos aqui, aquelas coisas que andamos sempre a pôr muitos cremezinhos e muitas coisas, nós tapamos os poros, não deixamos respirar. Como é que nós limpamos isso? É isso que vamos ver. Okay? A pele é constituída pelos diversos tecidos a nível da sua estrutura, a epiderme, a derme e a hipoderme. A característica tem a ver com a capacidade de transformação, quando nós analisamos a estrutura da própria formação da própria pele. Nós vemos ali toda a zona pilosa, como é que ela está. Nós temos aqui todos aqueles elementos que são os elementos de estímulo e os elementos sensoriais que fazem parte da estrutura da nossa pele. E podemos ver isto a nível da função da nossa pele. Bem, a nossa pele, primeira coisa é o elemento de proteção. Okay? Nós estamos protegidos muito bem pela nossa pele. Portanto, é o primeiro índice que nós temos ali como estrutura. Protege-nos das intempéries, protege-nos. Uma das coisas que nós não temos percepção é que os nossos poros abrem e fecham conforme a estrutura da relação da própria pele. Portanto, eles protegem-nos muitas das vezes. Ou melhor, eles chegam a uma altura quando nós estamos em excesso escura. Às vezes aquela coisa quando nós estamos, uma das sudações é estamos ao sol barrigados na praia, não é? Os hospitais não aguentam muito, mas aqueles que estão... E quando chegamos a uma altura, começamos a sentir imediatamente o corpo a transpirar. É um processo de sudação. E o que quer dizer que é um processo de abertura de todos os poros. Regulação da temperatura corporal. Reparem, uma das coisas que acontece que é extremamente importante é a regulação daquilo que é a nossa temperatura corporal. Nós às vezes temos calor excessivo ou frio excessivo. Como é que nós regularizamos essa temperatura? Muitas das vezes é a irrigação e o fluxo sanguíneo direcionado para determinado lugar. Okay? Que é uma característica completamente diferente. As sensações, aquela coisa que às vezes nós temos, quando temos uma pele com excesso de tecido adiposo, não temos sensações ao toque. O estímulo sensorial é muito menor, é mais diminuto. E, portanto, a característica é aumentar as sensações, mesmo a nível da relação da absorção da temperatura, a sensação à temperatura, a sensação à dor, a sensação à pressão, a sensação ao toque. Esta é uma das características completamente diferente. A capacidade de eliminação. Nós eliminamos em relação às duas, desculpa, nós, em relação à eliminação, nós temos aquilo que nós muitas vezes vemos, a quantidade de sal, o ácido úrico, o amónio, tudo aquilo que acontece a nível de toda a estrutura de um processo de eliminação. Depois temos o reservatório de sangue, ou quer dizer que temos muito em contacto com tudo o que é a força e a irrigação sanguínea que está aqui. Normalmente a pele transporta rigorosamente numa extensão de 8 a 10% do fluxo sanguíneo quando um adulto está em repouso. Portanto, vejam a quantidade de sangue que nós podemos bombear e irrigar através deste fluxo sanguíneo e faz também uma síntese da vitamina C.
ou melhor, uma das coisas que nós temos, essa capacidade de absorção que nós temos, de digerir e absorver, porque nós muitas vezes não conseguimos assimilar mesmo o ferro, porque não temos vitamina C. Portanto, aquilo que acontece, a absorção tem muito a ver com todo este processo que vamos tentar digerir. O que é este mecanismo de transpiração? O mecanismo de transpiração pode ser feito através das várias glândulas. As glândulas sudoríparas, portanto, aquelas que estão em quase toda a parte do corpo, funcionam durante toda a vida e produzem uma secreção mais aguda. E depois aquelas sudoríparas, aquelas que são mais convencionais, onde nós temos um processo de eliminação que é pelos mamilos, pelas axilas, pelas regiões públicas. Portanto, tudo aquilo que nós temos de um processo de eliminação transforma-se rigorosamente por aqui. Aquilo que nós muitas vezes falamos na medicina ayurvédica reconhece e dá importância das glândulas sudoríparas porque ela faz o aumento dos canais de água e da eliminação de toda a toxicidade. Este é um dos elementos fundamentais porque é que os processos de sudação são aplicados muitas das vezes nas terapias ayurvédicas. Uma das coisas que nós temos é que o suor contém, portanto, a água, sal, açúcar, iões, amónia, aminoácidos, proteínas, lípidos, ureia, ácido lácteo e a glicose. Imaginem quanto nós não conseguimos eliminar através do processo de transpiração. E por isso isto é a grande vantagem no processo de eliminação da toxicidade. Okay? Portanto, esta é a revelação de que nós temos a nível da estrutura da própria pele. Os benefícios. Ficámos aqui um dia inteiro e não chegava. Falávamos da relação dos benefícios que nós temos. Agora imaginem, quando nós fazemos uma libertação daquela que é a toxicidade corporal, as vantagens que não tem naquilo que temos na estrutura do nosso corpo. Desde melhorar a nossa capacidade digestiva, coisas que nós rigorosamente não conseguimos imaginar. A transmissividade de calor em relação à temperatura corporal, a regularização de uma temperatura corporal, restaurar as funções da rigidez articular, o que quer dizer que chegamos a uma altura, se nós aumentarmos o fluxo do tecido adiposo e a irrigação do fluxo sanguíneo, temos imediatamente uma função que eu acho que é extremamente importante, que é trabalhar a irrigação sanguínea e a fluidez sanguínea, torna o sangue a funcionar melhor e a circular melhor em toda a nossa estrutura corporal e depois quando fazemos uma irrigação dos canais de água fazemos que todo o nosso sistema articular também seja mais eficiente porque produz uma irrigação de água em relação a esses canais e a essas estruturas esqueléticas. Reduz inflamações, ok? Alivia stress, melhora a capacidade digestiva, atua nos tecidos gordurosos, auxilia na perda de peso, claro. Quer dizer, um kafa que faz suedana faz rigorosamente um processo de eliminação a nível de toda a estrutura corporal. Portanto, a relação e depois é tal coisa, é uma vantagem. As senhoras ficam todas bem porque ficam com uma pele, depois fazer uma avianga e fazer uma suedana, ficam com a pele maravilhosa, ok? Portanto, é uma coisa que dizem que nunca fizeram aquilo na vida porque aquilo é mesmo uma limpeza à pele tremenda, vantagem de qualquer spa, ok? Portanto, é uma vertente que eu acho que é extremamente importante vocês verem. Em relação é indicado para muitas das coisas que nós habitualmente temos. Nós temos remoção de dor, fadiga, rinites, sinusites, tudo o que é capacidade de vias respiratórias, processos de alergias, todo o processo de eliminação é vantajoso. Espandiloses, fios, tremores, mesmo a nível das estruturas de Parkinson, porque ela regulariza todo o sistema neurosensor e faz com que toda a situação de tremores desapareça. Vaginites, a aplicação é muito especial neste caso, dores de costas, constipações, rigidez corporal, rigidez articular, dores lombares. Isto vamos ver que cada aplicação é definida segundo cada tipo de suedana que nós queremos fazer. Ou melhor, mediante aquilo que nós queremos tratar, nós podemos utilizar uma suedana específica, ok? E portanto, isto a nível, mesmo a nível das doenças Vata, o que quer dizer que produz, os tempos também, eu por acaso não coloquei aqui, mas os tempos devem ter sido muito atenção, porque depende muito das terapias que habitualmente nós vamos fazer. A natureza, portanto, aquilo que nós devemos falar em relação àquilo que é administrado, uma das coisas que há certas zonas que nós devemos tratar e proteger quando estamos a fazer suedanas. Eu, uma altura, só a nível, um casal queria engravidar, claro, ela queria engravidar e não conseguiam. E fizeram todos os exames, porque
Pensaram que era ela que tinha algum problema, fizeram um exame e chegaram a uma altura, não era problema dela, era problema dele. E fizeram os exames e aquilo era difícil. Fizeram algumas testes para verificar a possibilidade de fazer, não conseguiram. Não conseguimos chegar a conclusão nenhuma. Até que alguém foi visitar um Vaidya, um médico ayurvédico. E o médico ayurvédico, a primeira pergunta que lhe fez era qual é a sua profissão? E ele respondeu, eu sou padeiro. Ah, é padeiro. Então vai fazer uma coisa. Vai tirar 2 meses de férias. E nesses 2 meses, antes de ir trabalhar, depois faça aí um acompanhamento mais cuidado e vamos ver se consegue. O que é que acontecia? A pessoa estava com excessos de calor. O calor matava os espermatozoides, que era um calor excessivamente intenso. Ele deixou de trabalhar 2 meses, houve proliferação de espermatozoides e engravidou a mulher. Portanto, por questões às vezes que não são práticas. Quando nós fazemos uma suedana, todas as nossas zonas genitais masculinas devem ser tapadas. E, portanto, são coisas que às vezes nós não temos. Porquê? É por isso que não devemos utilizar cuecas, devemos utilizar boxers, não é? Estas coisas às vezes que habitualmente nós temos, precisamente pela libertação daquilo que é, no caso dos homens, dos testículos. Nas mulheres as coisas tornam-se mais fáceis, mas temos uma quantidade de cuidados a ter quando fazemos a relação da suedana. As suedanas podem ser classificadas segundo vários parâmetros. E eu aqui até quis ver, porque quis dar também alguma informação, porque é um tema que não é muito abordado, e quis dar uma informação bastante mais importante, até porque considero isto se calhar fundamental nos processos de eliminação, como eu vos disse há um bocadinho. E podemos ter várias classificações. Eu podia estar aqui, uma das coisas que às vezes me chateia é estar aqui a dar uma classificação e depois aparece alguém numa referência a dizer assim, o gajo não falou aquilo, porque aquilo também pode ser desta maneira. Eu resolvi pegar dois parâmetros. Nós sabemos que na Índia nós temos 2 vertentes que podem ser tratadas de modo diferente e os nomes podem ser diferentes, ok? Nós temos a zona de Kerala e temos a zona de Pune, as características são diferentes. Nós falamos numa zona de Pune e depois aparecem-nos as pessoas de Kerala a dizer assim, não é nada disso, porque o nome não é este. Okay? E nós dizemos, não, mas é isso e tal. Não é, a técnica é a mesma, o processo de discussão é a mesma e, teoricamente, tem nomes diferentes e designações diferentes. Isto às vezes baralha-nos, até parâmetros de análise diferentes. E às vezes irrita-nos um bocadinho, nós estamos a falar numa questão e numa abordagem e depois alguém questionar-nos no sentido, mas isto não é assim, é assim desta maneira. Quer dizer, às vezes é uma falta de conhecimento em relação àquilo que nós estamos a falar e perguntar de que região é que é para sabermos a identidade da linguagem que estamos a utilizar. Isto para nós é fundamental. Mas eu, para evitar um bocadinho disso, eu resolvi chegar aqui e dizer assim, olha, vamos a pôr aqui o Kerala e Pune e vamos aqui dizer assim para ninguém nos chamar mal. Okay. Posso demorar mais um bocadinho, mas depois já é normal. A Marisa já está habituada, aqui um bocadinho já está a tocar o sino, já é normal. Ele já me põe no fim, só para eu não falar muito tempo, porque toda a gente quer ir embora. Portanto, é uma coisa que acho que já estão habituadas à guerra. Uma classificação de ordenação, que são várias. Nós podemos ter uma classificação segundo a indução de calor, com base na aplicação do calor, portanto, que calor nós estamos a aplicar. Com base na natureza do tipo de calor, nós podemos utilizar óleos essenciais ou plantas que podem ser utilizadas ou infusões que podemos fazer na indução de calor. Com base na intensidade do calor, eu posso ter excesso de calor ou não calor, mediante a variação daquilo para o tempo, características dos medicamentos e as plantas utilizadas e com base nas características do paciente. Se eu tenho um Vata, Pitta e Kapha, eu tenho características de aplicação completamente diferentes, isto é óbvio e lógico, não vale a pena estarmos aqui a falar muito disto. E resolvi colocar aqui 3 tipos, que é para não me dizerem nada. Nós temos, o Charak considera 13 tipos de suedana, para vocês verem. Eu vou passar aqui rapidamente só para uma questão da relação do Charak. Há coisas do Charak que a gente se ri, são capacidades de suedana que não são comportáveis nos dias de hoje, ok? Que não são muito viáveis, mas algumas delas ainda são utilizadas muito em ritualizações que não têm nada a ver com isso. Uma daquelas que hoje nós consideramos, o que eu considero que ainda é uma vantagem, é rigorosamente esta, okay? Que está adstrita ao manual de Panchakarmas, técnicas de uso de Panchakarma que nós utilizamos, em que temos uma utilização de algumas destas referências que nós temos aqui, ok? Que ainda consideramos, e depois vamos ver alguns bastis que são utilizados como
calor localizado, ok, que é potencial. Isto, por exemplo, em problemas, por exemplo, na sacral, que nós podemos utilizar um mástil localizado, que aquilo que nós estamos a fazer é um calor localizado, ok, portanto são características completamente diferentes. E aquilo que nós podemos, já começando pela relação do Charac, e começamos aqui por uma também estrutura daquilo que nós estamos a fazer, que é uma designação das mais simples que eu encontrei sobre as suedanas, que é o tratamento através de elementos quentes, através de cataplasmas quentes, através de vapor quente e através de líquidos quentes vertidos na relação da característica da própria pessoa. São três descrições diferentes, cada uma mais completa, mas que podemos dar uma vista de olhos. Eu vou dar uma descrição rápida que nós vamos ver. A primeira, que tem a ver com uma coisa que é aquilo que nós utilizamos no tapa-sueda. No tapa-sueda, aquilo que é feito quase como tocar a zona afetada, que pode ser com madeiras, com pedras, com coisas quentes que são colocadas no próprio corpo. Cataplasmas que são, por exemplo, nós utilizamos isto, muitas das vezes as nossas avós utilizavam isso, que era fazer uma pasta cerâmica com ervas, que era utilizada no próprio corpo, que nós utilizamos isto e o Ayurveda utiliza isto. Aquilo que é vazamento de líquidos quentes, que pode ser água, leite ou óleo, na relação do corpo. E algumas dos vapores, esta deixei para o fim, porque vamos falar um bocadinho mais nela, com características completamente diferentes. O Charac diz 13, essas 13 são referenciadas, que são rigorosamente os pindas, que são as técnicas utilizadas. Nós temos dois tipos de pindas que são utilizados, os pindas de arroz medicado e pindas secas. Nós temos 3 pindas e aquela a interpretação do manual de Panchakarma diz 3 tipos de pindas, as pindas secas, as pindas de leite, portanto de óleo, e as pindas de arroz. Nós utilizamos normalmente as pindas de arroz, apesar de utilizarmos também algumas pindas secas. Portanto, esta é a característica das pindas. Depois temos Prastara sueda ou Peti sueda, que é a utilização da suedana normal. Ela pode ser deitada ou sentada. Quando é deitada temos marquesas especiais onde nós fazemos esse tipo de tratamento. Temos o Avaha, a sueda, que tem a ver com sudação através de banhos, elementos líquidos que podem ser aquilo que nós utilizamos. Lembram-se que aquela coisa que eram os banhos de leite da Cleópatra, que tomava sempre os banhos deliciosos daquela coisa com água quentinha. Vejam o que os romanos faziam quando descobriam as termas, eles eram inteligentes. Nós aqui ainda não descobrimos isso, ok? Nós ainda não descobrimos. Eles chegavam qualquer coisa, viam onde é que havia água quente, porque não tinham caldeiros para aquecer e faziam lá as suas termas, ok? Nós ainda não percebemos isso, ainda temos as termas e não as utilizamos. Portanto, é uma relação completamente diferente. O Nadi Sueda, eu vou-vos mostrar depois um bocadinho esta estrutura. Nadi Sueda é uma aplicação de óleo de vapor direcionado. Tem a ver com uma caldeira de vapor. Eu até, pronto, a nível desta estrutura, normalmente estas caldeiras de vapor são usadas diretamente. Eu já experimentei várias, até chegar a uma que é a resolução final. Tenho aqui, já vos mostro, que é tentar ver qual é o tipo de suedana. Esta é aquela coisa que quem me conhece sabe que eu sou um gajo picuinhas e quando chego a uma altura, quando não me chegam as coisas, eu faço-as. Ok? Portanto, que é a vantagem que eu tenho. Mas até chegar aqui, vinha eu a dizer no carro, até chegar aqui, às vezes experimento a relação da distância do tubo, daqui a distância deste tubo, quando é maior faz condensação e faz espirro de água, quando é mais pequenininho o vapor sai muito aberto, e aí encontrarmos estas medidas às vezes não é fácil, é tentativa e erro. Não temos livros que nos dizem isso, as coisas às vezes não são fáceis e é tentativa e erro. Vamos fazendo uma mais pequenininha, mais pequena, mais larga, e a gente vai com a coisa. Isto tem a ver com vertentes do Nadi Suedana, é uma técnica que eu utilizo com alguma frequência, uma técnica extremamente interessante porque fazemos vapor localizado e direcionado a cada local. Por exemplo, uma coisa que habitualmente temos, por exemplo, as grávidas não podem fazer suedana completa, mas podemos, é muito agradável, ainda ontem de manhã, o tempo passa tão rápido, mas ontem de manhã estava com uma grávida e teoricamente fiz-lhe nas costas e aquela coisa foi excelente, quase que derreteu, não é? Porque na idade aquela sensação de calor, de vapor dada nas costas é extremamente interessante porque não deve fazer a suedana completa. E, portanto, a nível das características e das indicações, por exemplo, aquela coisa rigidez articular,
pessoas com problemas mesmo de osteoporose. Portanto, problemas articulares, a suedana localizada é extremamente interessante. Depois temos aquilo que é a característica da utilização. Isto são algumas características técnicas que vão ser utilizadas daquilo que é a estrutura. Eu já agora eu trouxe aqui, só no caso de vos mostrar, porque é interessante vocês verem também, porque são é diferente ver na fotografia ou ver na prática, mas são coisas que acho que é... Ficamos nervosos, parece que é a primeira vez. Pronto. É uma coisa destas, que teoricamente temos aqui a entrada de vapor e teoricamente o vapor sai por este lado. É muito fácil de aplicar, normalmente temos sempre atenção, o tubo da qual entra aqui o vapor, normalmente tem de ser um tubo que aguente temperatura, habitualmente nós temos. Aquilo que temos hoje como vantagem de utilização normal é alguns tubos de silicone que fazem a ligação direta em algumas destas peças. É uma peça extremamente fácil, acessível e diretamente localizada. Portanto, é só para vocês terem, porque ali nós não temos a noção, é a relação da dimensão daquilo que habitualmente temos para fazer suedana localizada. Sim. Já me vou embora. Já estão para aqui a chatear. Aquilo que temos o Pisiquili, que tem a designação de Parecheca, que tem a ver com a utilização de óleos, ok? Temos aqui uma coisa que os incas faziam, que é o temascal, que era fazer numa cabana uma lareira, digamos assim, interna, com bastantes plantas que vão queimando, e que fazíamos isto, a intenção é um bocadinho dentro desta estrutura que está aqui, ok? Aquilo que era o temascal era rigorosamente isto, era uma cabana que fazia uma fogueira central e que tinha uma quantidade de ervas que fazia uma sudação interna com ervas que está lá dentro. Temos uma armagá que tinha a ver com uma pedra que era ligeiramente aquecida, onde se fazia, as pessoas depositavam-se lá dentro. Isto nós temos esta sensação, é quando temos um soalho com aquecimento radial e temos um chão em granito e andamos por cima descalços e quando deitamos no chão daquilo é muito agradável. É muito agradável, porque a pedra está quentinha, a gente até apetece deitar-se lá, que é uma coisa que sentimos rigorosamente esta sensação. Depois temos a mesma técnica que é utilizada quase no chão, com relações de valor. Depois temos outras técnicas que são utilizadas, que é o cachis sueda, que eram criadas estruturas dentro da terra na produção de aquecimento, que colocava-se uma cama em cima e fazia-se o aquecimento. Temos aqui eu vou deixar algumas destas, vou deixar aqui o cupa sueda, que é rigorosamente esta que está aqui, ok? E o olaca sueda, que é rigorosamente a mesma coisa, mas da qual se queimam detritos de animais, ok? Utiliza-se como elemento de aquecimento os detritos dos animais. E aqui é rigorosamente a mesma estrutura. Os dimensionamentos são sempre definidos, são sempre orientados, a característica é completamente diferente. Na outra classificação, que eu acho que esta se calhar é aquela que é uma das classificações que nós utilizamos com alguma natureza. Primeiro temos as pindas, precisamente com aquelas que nós fazemos habitualmente, com arroz e leite, ok? Portanto, confeccionadas com o bala, normalmente nós utilizamos o bala, utilizamos a confecção do arroz que é cozinhado com bala e depois temos essa parte das pindas que são feitas também com aquele leite que está lá em cima, é uma parte daquilo que é. Mas é uma especificidade, não vale a pena estarmos a falar nisto. Nós temos as pindas mais secas, ok? E temos as outras pindas, são pindas aplicadas com óleo. Portanto, são pindas de características diferentes que são estruturalmente também diferenciadoras. Temos aquilo que nós dizemos do nadi sueda, que temos as mesmas características de aplicação, as técnicas de vapor são utilizadas, ela pode-se deitar através da estrutura muscular. Por exemplo, quando nós fazemos eunásia, podemos utilizar uma botija de água quente ou podemos utilizar esta técnica. Esta técnica é muito mais eficiente porque faz um calor direcionado, tem uma característica também muito diferente. Temos aquilo que são a suedana completa, que pode ser uma suedana direcionada através do corpo, sentada ou deitada. Temos as lepas, que podem ser aquecidas, que é a cerâmica aquecida ou a argila aquecida com mistura de plantas que é colocada direcionadamente em relação ao corpo. Temos o pisiquili. Temos precisamente o avagá sueda, que são banhos medicados, ok? Que podem ser com várias técnicas de execução. Temos uma que é uma terapia que eu acho que é com arroz quente, que nós habitualmente utilizamos. Temos Joana Lepa, mais de 2 minutos já termina.
E temos os bástis. Estes bástis são considerados, nesta vertente, soeranas, porque são aquecimentos localizados. Quando nós temos, por exemplo, aquelas coisas que às vezes nós temos, elementos da coluna que são elos que estão solidificados. Esta técnica é extremamente interessante, que nós conseguimos ter uma pessoa que faça um tratamento destes localizado e consegue ter quase uma durabilidade de aquecimento daquela zona quase durante 7 dias, que é uma coisa que é tremenda. Okay? Portanto, vejam a potência que isto tem no aquecimento daquela zona. A nível de descalcificação, até em alguns casos, de toda a zona articular da própria coluna. Opa, nós temos vários, okay? Temos o CATI, temos o GRIVA, o JANO e o URVO. E depois temos o soedano em crianças. Okay? Nós temos hoje grandes tratamentos rigorosamente efetuados em crianças, que eu acho que é a nível do calor que é transmitido rigorosamente à criança. Existem várias técnicas, o ASTA, o PRADA, o NADI, são muito utilizadas em crianças. Nós muitas vezes não temos noção, mas podem ser. Estas técnicas que são utilizadas hoje, tanto a nível do balde, como são técnicas utilizadas partindo deste princípio. Da mesma coisa que nós temos tratamentos em banho, nós temos tratamentos da mesma maneira. Podemos utilizar óleos essenciais, segundo a característica da estrutura do próprio bebê, para poder utilizar naquela água. E fazer uma soedana específica em relação à característica do bebê. Ok? Portanto, é uma questão que eu acho que é extremamente importante. Isto é só para ficar uma referência que eu acho que é fundamental. Contraindicações. Eu vou só primeiro as grávidas, ok? Não devem fazer soedana, ok? Pelo menos soedana completa do corpo. Portanto, é uma relação que é completamente diferente. Pessoas que, claro, gente que tem doenças, estamos a abrir fluxo sanguíneo, pessoas que têm feridas, pessoas que têm uma quantidade de estruturas em relação à pele, ter muita atenção com isso. Pessoas com febre, manchas vermelhas, rigorosamente coisas. Outra coisa que eu acho que também é importante, pessoas com tensões muito baixas. Eu conto-vos só uma história que é uma coisa que era um condutor profissional que não conseguia porque estava com as tensões excessivamente altas e ultrapassava o valor, estava 18 e qualquer coisa, e não conseguia porque o máximo acho que era 14 para tirar a carta de profissional. Não tenho bem já a certeza, mas os valores é esse. E fizemos uma quantidade de soedanas completas e baixamos a tensão para aproximadamente 13. Só com soedana. O que é curioso. Claro, com algum tipo de alimentação e algumas regras alimentares. Mas a soedana era fundamental naquele tratamento, porque ela baixa mesmo as tensões. Portanto, pessoas que têm tensões muito baixas, tenham muito cuidado, façam sempre o acompanhamento. Eu costumo dizer, quando fazemos soedana completa, tenham atenção para as pessoas estarem com as pessoas, no sentido da pessoa não estar lá sozinha, porque se ela tem tensão muito baixa, é uma das coisas que é bastante mais complicado. Tudo o que é pessoas com excesso de ama, mas isso, pronto, são coisas que habitualmente nós vamos tirando, mas rigorosamente estas são as fundamentais. E a pedido daqui da coisa, vou-vos deixar. Obrigado por tudo, foi um prazer estar aqui. Peço só ao Dr. Latife para felicitar o Dr. Vítor Banda. É?